Bem-vindos mais uma vez, boa tarde a todos. E, em nome dessa escola, a Fraternidade Rosa Cruz, que tem o apoio dos centros de Porto Ferreira e São Pedro, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Dando sequência à astrologia elementar, aula número 15, vamos falar sobre ascendente, quarta parte. Vamos citar novamente esse pensador escocês David Hume. Ele diz assim, o ego, ele fala que o ego não existe. Tá? O ego é uma ficção. Enquanto ficção, ele não passa de uma coleção de percepções sucessivas e transitórias, não tem consistência, em fluxo dinâmico e movimento perpétuo. Então, o que você é agora, algum dia você não será praticamente nada do que você é agora, uma vez que está tudo em constante mutação. Lulu Santos. Isso, Lulu Santos. É a reencarnação do David Hume. Pronto. Nossas ideias são copiadas de nossas impressões. Ele é um pouco platônico nesse sentido, né? Tudo é simulacro. Você tem impressões do mundo, não o que o mundo é. Ele te impacta e você tira um decalque desse impacto e coloca essa impressão dentro de si. E passa a ler o mundo a partir dessa impressão. Olha que é interessante a gente meditar sobre isso. Toda crença deriva de ideias vívidas, muito vívidas, relacionadas ou associadas a uma impressão marcante, reafirmada por repetição, hábito. Então, aquilo que vai se tornando hábito vai virando o seu sistema filosófico, o seu sistema religioso, o seu sistema de leitura do mundo e assim por diante. Repetição. Tendências degenerativas do ascendente. Quando essas repetições, esses impactos são negativos, em sua maioria. Vamos imaginar que você nasceu num ambiente familiar muito desfavorável. O ascendente mostra como foram seus primeiros anos de vida e que marca isso deixou na sua alma. E vamos supor que essa experiência não foi agradável, foi dolorosa, cheia de marcas, marcas ruins. Isso tende a gerar tendências degenerativas na sua personalidade. Então nós vamos começar a partir de agora já a tocar no tema saúde. Então, não nessa reunião, mas a partir da próxima, já vamos associar o ascendente com as questões patológicas. Provas e tentações. O mundo oferece sempre a prova do poder, te oferece restituição pelo sofrimento, te empodera, oferece um bom salário, um bom ambiente social, propriedades para você usufruir e muito prazer se você tem como pagar por esse prazer. Então, aqui entra em questão em que medida você tem autocontrole, em que medida você é prudente perante essas ofertas, em que medida de fato você tem um autogoverno, uma autogestão, ou simplesmente é arrastado pelos apetites e ofertas que o mundo lhe dá. Qual é o seu comportamento dentro de um shopping? Imagina um shopping infinito, com tudo aquilo que você é apaixonado, e você tem um cartão de crédito também infinito. O que você faz nessa situação? E como aqui há uma operação de diabolismo, de divisão, de tensão, há sempre um convite para o ego expandir, o expansionismo do ego. Então, mediante as ofertas de poder, posse e prazer, o ego se joga. Ele quer cada vez mais. Ele é um eterno insatisfeito. Então você passa a exagerar nas doses, o que é a base da imprudência.
principalmente se você tem liberdade para isso. Vamos supor que nessa encarnação o destino franqueou você fazer o que você bem entende. Você nasceu numa família rica, você é bonito, você é inteligente, você tem portas abertas. O que você faz com esse excesso de liberdade? A tendência é exagerar nas doses. A tarefa que cabe ao ego degenera em egotismo. Então você nasceu com uma missão, mas esse abuso, esse descontrole, essa falta de autogoverno, dada a sua vaidade, o seu orgulho, o fato de você ser mimado, querer tudo para você, que o mundo te satisfaz, vira egoísmo, egocentrismo ou egotismo. A individuação degenera em individualismo. Você não leva mais em consideração o outro. O outro, na verdade, se ele for um obstáculo, você tenta eliminá-lo o mais rápido possível. Como é que funciona isso, Anjo Bom? Como é que a gente, tendo esse dom da individualidade, pode se tornar tão mesquinho dentro da nossa pele? Isso é algo bem simples, no fundo, porque cada signo, cada ascendente, né, ele é composto por uma hierarquia espiritual. Por mais que a casa 1 represente o ascendente, que é a expressão da sua personalidade, cada signo é um composto de hierarquias espirituais que emprestam de si para que uma realidade seja vivenciada. Quando me afasto do espiritual a priori, eu já percebo que esse ascendente é uma concessão. Quando não tem essa gratidão de perceber que eu já estou trabalhando em grupo, eu acredito nessa aparência de que sou eu que determino como as coisas possam acontecer na vida presente. Então esse princípio egoísta fundamental de desconexão com o espiritual me vulnerabiliza na forma como eu vou atuar na vida. Eu me aproprio das forças espirituais e falo, eu sou. Eu perco o estado de gratidão da oportunidade da vida. E essa cegueira, esse descuido com os talentos que nós recebemos para atuar e para multiplicar em vida, é que oportuniza que as forças diabólicas nos visitem, nos desafiem e façam eventualmente acreditar que o nosso sucesso é decorrência daquilo que nós fizemos e não simplesmente a oportunidade de realizar mais, sem ver o que está sendo feito. Então essa apropriação do espiritual, eu acho que é o princípio da decadência. Essa não apropriação do espiritual é o princípio também da dificuldade da relação com o outro. Porque quando eu me percebo outro em relação ao espiritual, quando eu encontro com o outro, naturalmente eu já vislumbro de uma forma discreta que há um espiritual subjacente naquele outro também. Que é o que favorece o entendimento. Legal. Perfeito. Radicais medidas de segurança do destino. Então, a doença, a limitação, por exemplo, a limitação financeira, a limitação mental, a limitação física, é uma medida radical do destino para deter esse exagero das doses, esse mau uso dos talentos e virtudes que foram concedidos. São concessões, não são seus. O problema do ego é que é isso, ele quer se apropriar de tudo, inclusive de Deus, que é o ególatra, que é o indivíduo que se endeusa. Então, o destino vai me ajudar a entender o que pode e o que não pode, porque eu não aprendi sozinho. Olha que vergonha, vou ter que levar uma paulada, que nem uma criança mimada que apanha porque não quer fazer o que é certo. Né? Então, o meu desejo de ser e de existir vai ser coibido, vai ser restringido. Eu vou ter um monte de placa, o destino vai colocar, olha, rua sem saída, contramão, ponte caiu, não dá para passar. Aí eu reclamo, mas só comigo acontece isso? Então, eu tenho que entender que as leis divinas
e as leis humanas têm correlação, como em cima e embaixo. Eu tenho que respeitar as regras, os contratos, tanto as facilitações quanto os obstáculos. Fazem parte do jogo. Se eu não respeitar, o obstáculo aumenta, até virar uma doença. Então, minha vida pode começar fácil, eu vou abusando. De fácil, ela se torna possível. Opa! Do possível, se eu continuo exagerando, ela vai ficando difícil. Chega uma hora que ela fica impossível. Fechou, o destino me bloqueou. Eu estou numa cama aqui no hospital, não posso sair. Estou condenado a ficar 3 meses aqui no hospital. Cadê seu eguinho? O que ele vai fazer nesse período? Olha que bonito. Então, do mesmo jeito que a gente tem um adoecimento biológico, você acaba de nos presentear com uma observação de como acontece o adoecimento biográfico, né? Porque o descuido com esse movimento na vida, o descuido na escrita da nossa biografia, é o que, sem que a gente nem imagine, está por trás do adoecimento biológico. A qualidade de como eu vivo o meu tempo, a biografia, é o complemento à quantidade de tempo que eu tenho em vida, que é a biologia. Legal. Então, a doença o que é? Sinal vermelho. Não passe. Zona proibida. Então, o destino, a doença nesse sentido, de karma, é um controle de velocidade. Já que você não aprendeu a pisar no acelerador de maneira correta, nem mudar de marcha na hora certa, alguém vai ter que te ensinar. Esse mestre é o destino. Geralmente Saturno é o grande mestre, que inclusive determina quanto tempo você vai ficar nesse corpo. Ó, tem prazo de validade, viu? Então, limite de velocidade. Então, eu tenho uma ânsia de ser livre. Eu quero fazer o que eu gosto, ninguém vai me impedir, eu sou dono da minha vida. Que negócio é esse de dizer o que eu devo ou eu não devo fazer? Ninguém tem autoridade para dizer isso para mim. Tá bom. Então você tem esse impulso quase que incontido de fazer o que você quer. Só que você vai naturalmente, não tem jeito de sofrer pressões, constrangimentos, cobranças, ameaças. E vai perceber que você vai ter que reduzir a velocidade. Então eu começo a entrar numa zona, por excesso de velocidade, onde aparecem os acidentes de percurso. E minha vida fica acidentada. É o desastre, né? O desastre o que é? É o desencontro com os astros. Então, quando eu estou biograficamente em desacordo com essa composição celeste, que não te obriga, se não te convida, eu estou me predispondo ao desastre. Legal. Então, a realidade, cedo ou tarde, vai se impor. Por mais que você fantasie, por mais que você crie uma leitura subjetiva das coisas, por mais que o império do teu ego queira criar uma ditadura no mundo, não tem jeito. Uma hora a realidade vai falar, olha, meu amigo, eu sou muito maior que você. Baixa o facho, baixa a bola. Isso. Todo ser exorbitante, todo ser que sai de órbita, né? Ex-órbita. Você falou bem outro dia, eu gostei disso, viu? Essa coisa de sair da órbita é interessante, né? Quando a gente exorbita, a gente corre o risco do acidente. Né? É uma falta de noção de dose. É. E aí vem os males, as moléstias, nos molestar. Se houvesse modéstia, não seria necessário. Não seria. O contato direto do ego com o exterior pode ser restringido de várias formas, porque eu exagerei. O autismo bloqueia, doenças mentais, eu não consigo nem entender mais nada do que está acontecendo. Paralisia parcial ou total do corpo, ou de um membro. Estado de coma,
Imagina, você ficar num corpo lá deitadão um tempão, em estado vegetativo. Loucura. Tem níveis de loucura que a pessoa é intratável. Você precisa colocar camisa de força. A ausência de sentidos, você perde a visão, a audição, o paladar. Olha quanta coisa o destino pode fazer para deter o seu excesso de velocidade, o seu excesso de ambição. Esse expansionismo egóico que não quer aceitar que os outros também têm direito de viver. Então, nós vamos prosseguir esses estudos apresentando as patologias dos ascendentes. Para isso, contaremos em especial com a participação do Anjo Bom, que nas horas vagas é neurocirurgião, é isso? Isso, se Deus permitir, né? Porque a vida é tão breve, né? A gente nunca sabe quando a gente não está mais, né? Ah, mas a gente pode se encontrar aqui em corpo espiritual. Vai ser um prazer. E é interessante que no cérebro, você já falou isso uma vez, existem 12 o quê? 12 pares de nervos cranianos. Olha. É muito curioso essa vinculação, né, dos números com a nossa anatomia. E a gente sabe que Ares é uma das primeiras hierarquias e ela que rege a cabeça. E é curioso ver como ela já está plenamente desenvolvida na medida em que a cabeça tem esses 12 pares, né? Cada signo tem todos eles dentro de si. E Ares já conseguiu esse trabalho perfeito, ao ponto de poder se retirar, né? Incrível. Muito obrigado pela presença de vocês, pela participação e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.